Quando eu falo com as pessoas que eu sou autista e apesar disso eu moro sozinho, pago minhas contas, tenho meu trabalho, tenho ali minha condição de cuidar de mim mesmo, as pessoas certamente pensam que eu sou independente. E algumas até romantizam isso, né? Pelo fato de eu ser autista, existe até uma certa romantização que eu já debati num vídeo anterior, tá aqui no card para você assistir. Mas a grande verdade é que isso não significa que nós somos plenamente independentes. Olá, mundo! Hoje eu decidi fazer um vídeo bem pessoal, fazer um vídeo aqui onde eu pudesse abrir o meu coração com vocês, porque eu acho que eu preciso de vez em quando compartilhar um pouquinho dos meus sentimentos aqui com vocês, tal como eu compartilho algumas coisas com a minha psicóloga, certas coisas ficam só entre nós dois, mas algumas, bem poucas, eu acho que vale a pena montar um vídeo, editar e postar aqui para vocês. Quando eu debati isso com a minha psicóloga, ela descreveu como uma crise existencial. E o que aconteceu foi o seguinte: como vocês sabem, vai fazer 4 anos aí que eu moro sozinho, que eu tenho esse apartamento, que ele é meu, que eu pago o financiamento e que é seguramente a maior conquista da minha vida, é uma coisa que me deixa bem feliz. Só que em um determinado dia eu comecei a pensar incontrolavelmente nas contas, nas despesas, na frustração de não conseguir comprar um celular, na frustração de não ter dinheiro de reserva para conseguir investir no meu lazer, como por exemplo assistir o novo filme do Mario Galaxy, que eu não assisti, eu estou bem ressentido com isso. E também fazer algumas coisas que eu já tinha falado para vocês que eu ia fazer, que é pintar as paredes da minha casa, quem sabe no futuro dar uma reformada na minha cozinha, na minha lavanderia, atualizar meus eletrodomésticos, minha televisão também, com o passar do tempo, comprar mais jogos para o meu Switch 2. E isso acaba gerando uma sensação muito desagradável, uma sensação deprimente, sensação ruim, sabe? E aí eu acabei ficando reflexivo sobre o fato de eu ser autista me faz ser verdadeiramente independente. Se o fato de eu ser autista nível 1 de suporte apenas me deu a funcionalidade e só isso mesmo. Porque vamos ser sinceros aqui, você que também é autista e está me assistindo, nós não somos 100% independentes. Nós simplesmente não somos. Toda vez que eu tenho a oportunidade de eu falar aqui no canal, eu sou muito grato ao suporte que eu tenho da minha família, ao suporte imediato da minha mãe, da minha irmã, do meu cunhado, da minha avó paterna. São os 4 principais suportes que estão aqui perto de mim, que estão aqui permitindo que eu consiga viver esse sonho, que eu consiga viver essa realização de morar sozinho. Nada aqui eu consigo sozinho, nada, realmente nada. Tudo isso aqui que eu consegui construir ao redor da minha pessoa foi a base de suporte de gente próxima a mim. E isso também entra naquela seara de interesses amorosos, romance, coisas aí que eu tenho interesse em ter até por uma questão de sobrevivência, sabe? Porque são essas quatro pessoas próximas de mim na minha família são pessoas com as quais eu não posso contar para sempre, né? Minha mãe e minha avó não vão estar aqui para sempre. E a minha irmã e meu cunhado têm a família deles para criar e cuidar e ver crescer. Aí o que acontece? Eu comecei a ficar pensativo. Ao mesmo tempo que eu fui ficando triste, eu fui ficando pensativo. Será que realmente vale a pena viver tudo isso aqui? Será que em certo ponto não seria melhor abrir mão disso aqui, abrir mão do meu emprego e voltar a morar com os meus pais lá no litoral, começar uma vida nova do zero, começar uma coisa diferente, perseguir uma nova área aí totalmente diferente do que eu estou fazendo? E, para ser bem sincero, isso vem atrapalhando até mesmo aqui no canal. Eu também fico muito pensativo
com os vídeos que eu faço aqui? Será que realmente vale continuar com tudo isso aqui? Será que vale falhar nas próprias escalas, demorar para fazer vídeos semanais que eu prometo todo santo vídeo e nunca cumpro? Fazer vídeo sem ganhar nenhum inscrito ao longo de muito tempo, ter aí essa seca de inscrições, até de comentários, de interações em geral, doações nem se fale, né? É um evento quando acontece. Será que realmente valia a pena tudo isso? E aí passou-se os dias comigo pensando nessas coisas, todo o receio que esse excesso de despesas vem me causando. Aí chegou o dia da sessão com a minha psicóloga. E assim, eu nunca posso frisar isso aqui o suficiente. Façam terapia, pelo amor de Deus. Façam terapia. Você não precisa ser autista ou ter nenhuma outra neurodivergência para você ir atrás de terapia, de procurar o bem para sua mente, para sua saúde mental. Vocês não têm ideia da diferença que isso faz na nossa vida. Eu acho que se eu não tivesse fazendo psicoterapia, que eu faço desde fevereiro de 2024, acho que eu nem aqui tava. Nem aqui tava. Vocês nunca mais iam ver a minha cara aqui na internet. Ou talvez nem meus familiares iam me ver tão cedo. Talvez eu estaria num estado pior do que eu tive quando eu manifestei esses pensamentos. Enfim, eu externei para minha psicóloga tudo que eu pensei, tudo que andou acontecendo, tudo que andou rolando aí depois de uns certos episódios envolvendo a minha família. Nada grave, pessoal. Só para deixar claro, só para frisar que está tudo bem entre eu e os meus familiares. Mas aconteceu e eu passei tudo isso para minha psicóloga. E ela me tranquilizou e falou o seguinte: Fabrício, você tem que pensar o seguinte: você está tendo essas despesas com a sua casa, você está adiando várias coisas da sua vida para pensar na sua casa, porque você tem essa casa, porque essa casa é sua, porque é uma coisa que você realizou. E aí eu comecei a ficar mais tranquilo, os pensamentos positivos voltaram, aí eu comentei sobre a ideia que eu tive de largar tudo e voltar a morar com os meus pais, e aí foi que entramos nesse discurso dos conflitos familiares, porque uma das motivações que eu tinha para morar sozinho era o relacionamento difícil que eu tinha com meu pai. E através dessa distância que nós pusemos entre nós, foi que o nosso relacionamento foi melhorando. E talvez se eu voltasse a morar com os meus pais, todo esse progresso, toda essa evolução poderia se perder. Minha mãe também, meus irmãos também, podia ser uma coisa que podia regredir muito. E não era isso que eu queria. Não é isso que eu não quero voltar a ter nunca mais. Então, é para eu ficar quietinho aqui no meu canto, ter o espaço para chamar de meu. Porque se eu tô tendo todas essas despesas, é porque eu tô cuidando de uma realização e eu tô administrando essa realização para ela ser uma parte importante da minha vida, para que ela nunca deixe de acontecer. E que é o mesmo pensamento que eu tenho que ter com o meu videogame novo, com quando eu decidir ter um carro, eu tiver condições de ter um carro, até porque vocês sabem do meu hiperfoco, e também para pensar em melhorar como ser humano, porque a minha psicóloga ela também me criticou. Ela falou que muitas dessas coisas são causadas por causa do meu sedentarismo, por conta de eu não sair de casa, por conta de eu não interagir com pessoas diferentes. Essa é uma falha minha, uma falha que eu preciso urgentemente corrigir. Mas como vocês não estão na minha pele, vocês não sabem o quão difícil isso é para minha pessoa, o quão difícil é sair da minha zona de conforto, sabe? Eu tenho meus receios pessoais do que pode acontecer se eu ir na rua tendo tão pouco dinheiro para poder gastar, tão pouco dinheiro para poder ir atrás de alguma opção de lazer. Eu só consigo ir em lugares tipo BGS, né? Aqui a camisetinha. Por conta de eu ser PCD e eu ter direito à entrada gratuita. Esse tipo de lugar que eu consigo ir. Mas eu realmente sinto falta de fazer passeios que eu fazia antes de ter tudo isso aqui. Passeios antes dos meus pais decidirem ir embora de São Bernardo e ir para o litoral.
e eu conseguia fazer enquanto a gente morava junto. Então, realmente, eu sinto saudade de fazer essas coisas. A minha psicóloga está corretíssima em querer que eu faça essas coisas, que eu volte a fazer essas coisas. Eu tenho muita saudade mesmo, sabe? É duro pensar que lá para 2017 eu fiz a minha primeira viagem de avião e corta para 2026, já vai fazer quase 10 anos dessa viagem, e eu tô penando para poder fechar as contas no fim do mês, porque eu preciso priorizar o uso do meu salário para pagar o meu financiamento imobiliário. E é inclusive um dos motivos de eu estar aqui no YouTube, tentando transformar a minha deficiência em uma fonte de renda, mesmo que seja a longuíssimo prazo, mesmo que eu esteja condicionado a nunca contar com doações, porque infelizmente não é assim que funciona. E eu tenho que continuar acreditando. Eu não posso desistir nunca. Eu tenho que pensar, eu tive essa realização, que o meu pai e minha mãe tiveram a realização deles indo morar no litoral, e eles estão administrando tudo que eles têm na cabeça agora, é porque eles fizeram essa realização, eles concretizaram esse sonho deles, e agora eles têm que fazer a manutenção. Mesma coisa que eu. Eu estou fazendo a manutenção dessa grande realização que é o meu apartamento. Então, sempre que vocês, tanto colegas autistas quanto outros neurodivergentes com outras neurodivergências, sempre que vocês se pegarem tendo essas crises existenciais, procure alguém de confiança, procure terapia, se esse for o caso. Eu sempre vou recomendar terapia, a primeira solução de tudo. Se não puderem chegar na terapia, vão atrás de alguém de confiança, se abram, falem tudo o que vocês estão sentindo, porque reprimir sentimentos faz um mal danado para nossa cabeça, para o nosso coração, para o nosso espírito. Mas procurem terapia, sempre. Bom, isso é tudo pelo vídeo da semana. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se identificado. Caso vocês tenham passado por coisas semelhantes, eu vou reforçar aqui, busquem terapia. E também, claro, se inscreva aqui no canal, compartilhe com os amigos para que mais pessoas assistam e possam se identificar e procurar alguma ajuda profissional. Se você tiver um bom coração, quiser ver o progresso desse canal, o progresso desse projeto e dessa minha realização, chave Pix aqui embaixo para você doar o valor que você quiser. Doe pelo simbolismo, doe pela boa ação, mesmo que seja só um centavinho, vai me ajudar pra caramba para fechar as contas no fim do mês, melhorar meu equipamento aqui, levar para frente projetos que eu ando adiando há muito tempo. E por último, me siga aqui nas minhas redes sociais, para vocês terem um contato mais direto comigo, saber outras coisas que eu penso e que eu não manifesto aqui no canal. E também considere fazer comprinhas nos meus links de afiliado da Mercado Livre e da Shopee, que estão aqui embaixo na descrição. E a gente se vê na próxima. Até mais.